Brasília segue movimentada aí, né? Mesmo com a Copa do Mundo acontecendo, tirando o foco aí, obviamente, da política de muitos brasileiros, mas tem muita coisa acontecendo, né? Uma nova crise aí vem ganhando força em Brasília. O Partido Novo aí acionou o STF para tentar obrigar a instalação do Conselho de Ética do Senado, né? Abrindo caminho aí para um pedido de afastamento do presidente da casa, o Davi Alcolumbre. A gente vem acompanhando aí essa votação travada, não movimenta nada ali, justamente porque o Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal para forçar a instalação do Conselho de Ética do Senado, visando dar andamento a um pedido de afastamento do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. A ação anunciada pelo senador Eduardo Girão busca destravar a análise de uma representação que tramita há 2 meses contra Alcolumbre. A justificativa do Novo é a não instalação do colegiado que impede a tramitação do pedido. A representação se baseia, entre outros pontos, na não instalação da CPMI do Banco Master, em meio a acusações de que Alcolumbre teria recebido 30 milhões de dólares do fundador do banco, Daniel Vorcaro. Alcolumbre nega as acusações, classificando-as como falsas. Bom, Daniel, o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, ainda na sexta-feira eu encontrei com ele ali nos corredores, no túnel do tempo do Senado, e ele estava indo ao Supremo justamente para impetrar esse mandado de segurança para que seja instalado o colegiado do Conselho de Ética, que desde que Alcolumbre assumiu a presidência da casa em fevereiro do ano passado, até hoje, pasmem, o Conselho de Ética do Senado não foi instalado. Não existe, ou seja, processos administrativos, eventuais denúncias em relação à conduta desses parlamentares sequer foram analisadas, porque não existe, né, uma composição ali de presidente, enfim, e os demais que analisam a conduta. Na Câmara isso já funciona, desde que o Hugo Mota entrou na presidência da Câmara. E justamente em fator dessa notícia que saiu na sexta-feira, que coloca Davi Alcolumbre numa posição um tanto quanto suspeita, pelo pagamento que Daniel Vorcaro relata ter feito, né, uma propina no valor de 35 milhões de dólares, isso chama muito atenção e o senador Eduardo Girão, mais uma vez, alega que esse pode ser também um dos motivos pelo qual o presidente do Senado não instala a CPMI do Banco Master. Nós já elencamos aqui em outros programas outras questões que poderiam justificar essa omissão por parte do presidente da casa, e é bem verdade que a oposição protocolou esse pedido de destituição do presidente do Senado por omissão, né, por não fazer aquilo que compete a ele e estar segurando pautas importantes, não apenas a instalação da CPMI do Master, como a prorrogação da CPMI do INSS, pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, nada disso anda sob a presidência de Davi Alcolumbre. Então eles judicializam mais essa questão e agora a gente vai acompanhar o mandado de segurança. A gente lembra que não tem prazo para ser analisado no colegiado. No entanto, a própria pressão popular faz nesse momento. A gente vai acompanhar como é que vai ser esse pedido de instalação por parte do Supremo Tribunal Federal, mas se seguir o que aconteceu na CPMI do INSS, pode ser que a Suprema Corte diga o seguinte, Daniel, olha, isso não é a nossa competência, vamos deixar vocês resolverem por aí. Parece que a Corte gosta mesmo de legislar, porque quando levam algum tipo de judicialização em relação a leis, né, a exemplo da dosimetria, aí a gente vê votações monocráticas, inclusive, o que aconteceu com a dosimetria, né, uma lei aprovada pelo Congresso que está parada até agora sem poder valer. Então, acredito que esse mandado de segurança pode ficar na gaveta aí por muito tempo. Até porque o Davi Alcolumbre, naquela sessão conjunta do Senado e da Câmara, já deixou claro que esse assunto não, se depender dele, pelo menos se depender dele, não irá para frente, que é uma decisão do presidente do Congresso, que no caso é ele, e, ao que tudo indica, independente de pressão popular, acredito, isso não vai prosperar. Diga, Marcelo Rocha Monteiro. Bom, Daniel, o negócio é o seguinte, pode até ser uma decisão do presidente do Congresso, pode ser até uma decisão que cabe legalmente ao presidente do Congresso. Mas acontece o seguinte, se existe a suspeita de que ele está tomando essa decisão, né, de não permitir
a instalação da CPMI do Banco Master. Para proteger a ele próprio, porque ele é suspeito de ter recebido propina do Daniel Vorcário, aí não, porque o nome disso é desvio de finalidade, né? E o desvio de finalidade torna a decisão da autoridade, mesmo que seja da competência dela tomar aquela decisão, torna essa decisão ilegal. Por quê? Porque um agente público deve tomar decisões com a finalidade de atender ao interesse público. Se ele toma uma decisão num sentido ou no outro, com a finalidade de salvar a sua própria pele, de atender aos seus interesses particulares, o direito chama isso de desvio de finalidade, e isso torna o ato ilegal, ainda que da competência da autoridade própria. Quer complementar, Guta? E aí, em relação ao Alcolumbre, surge esse fato que talvez seja novo e que talvez justifique a homologação da delação premiada do Daniel Vorcário, porque nós tivemos a notícia aí na sexta-feira de que ele teria recebido essa propina de 30 milhões de dólares para facilitar a vida ali do Daniel Vorcário. Será que essa informação já era de conhecimento da Polícia Federal e da PGR? Porque o grande argumento para que essa delação não vá adiante é que ele não trouxe elementos inéditos, elementos novos. Mas se esse for um dado novo, talvez a delação vá adiante. Mas se assim ainda não for, vamos imaginar aqui alguns cenários. Tudo que foi revelado até agora, o que se dá conta é de que ele não entregou a ministros do Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Disse que os contratos eram estritamente para o cumprimento ali de serviços jurídicos, não teve tráfico de influência, nada disso. Então, talvez até por conta disso, a PGR, diante de todo esse contexto, tomando uísque juntos lá em Londres, talvez isso justifique para o senhor Paulo Gonet que ele aceite essa delação e encaminhe para o André Mendonça, até porque o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli estariam de fora. E aí talvez fosse interessante para o Daniel Vorcário, porque o que acontece? Na delação premiada, ele consegue alguns benefícios, sem entregar os outros ministros. Aqui nós estamos fazendo conjecturas. Agora, e se o André Mendonça decidir não homologar? A PGR, então, aceita essas argumentações, encaminha para o André Mendonça e ele fala, não, aqui não tem nada de inédito, ele não entregou tudo, não vou homologar. Ele pode recorrer. A defesa pode recorrer, até o próprio Paulo Gonet pode recorrer. E aí vai ali para a segunda turma a avaliar. E ali a gente tem o Gilmar Mendes também. Como será esse voto do Gilmar Mendes? Lembrando, estamos aqui trabalhando os contextos, porque neste cenário em que o Daniel Vorcário teria entregue aí algumas figuras pontuais, como o Ciro Nogueira e o Davi Alcolumbre, talvez isso lhe garantisse uma redução de pena, alguns benefícios, sem entregar os ministros. Talvez isso seja interessante para ele. Como será a reação das instituições? Como que o Paulo Gonet vai se manifestar? Como é que o André Mendonça vai se manifestar? Teremos o recurso e a segunda turma. Então, gente, eu acredito que essa novela ainda terá vários capítulos e a defesa está considerando aí o que é mais vantajoso. Agora são 8h21. Olha, Guta. Diga, Berenice, por favor. Desculpa, Daniel, mas eu estava ouvindo aqui a Guta e pensando rapidamente aqui o seguinte, nós já vimos pelo menos de sexta para cá 2 supostos vazamentos de trechos da delação. E a grande pergunta é, quem é que está vazando isso, né? Será que não são os próprios advogados de Vorcário para tentar pressionar diante da opinião pública a própria Polícia Federal do porquê eles não aceitaram essa delação? Talvez porque eles já sabiam disso sim. Né? Talvez porque Vorcário não foi além do que eles já sabem, mas a partir do momento que vem à tona notícias como essa, presidente do Senado, 35 milhões de propina, tem uma notícia que saiu inclusive na Revista Oeste que diz o seguinte, Vorcário citou Moraes em proposta de delação rejeitada pela PF, então são coisas que acabam mexendo, né, com os telespectadores, com a sociedade em si, fala, mas por que a polícia então não aceitou essa delação? Talvez porque eles já sabiam. E quem é que tem interesse, de fato, numa colaboração premiada? O Vorcário. Agora, a grande questão é o seguinte, por que dar o benefício
né, para um criminoso se ele não está dizendo mais do que a polícia já sabe? Talvez por isso eles tenham rejeitado essa proposta. Eles já sabem de tudo isso que agora está sendo exposto publicamente. E por que dar o benefício a Vorcaro, né, de uma domiciliar, que é isso que estão cogitando aqui em Brasília, sendo que ele não trouxe nada de novo? Acredito que quem está ainda segurando as pontas nesse caso do ex-banqueiro é Paulo Gonet, procurador-geral da República, até porque André Mendonça está com um pedido de retorno do Vorcaro para Papudinha, para um presídio de segurança máxima, tirando ainda esse benefício que ele tem de ficar numa sala de Estado-Maior. Daniel. Marcelo Suano, 30 segundos para fechar. Rapidamente, é interessante, se nós levarmos em consideração que essa questão de buscar o crime organizado, organizações que tenham tomado conta da máquina pública, máquina administrativa, e observar isso da perspectiva de quando começou a Lava Jato, que se anunciou foi de que o modelo era a Operação Mão Limpas lá da Itália, qual era o procedimento? O vazamento faz parte da estratégia por uma razão simples, porque se você deixar somente no sigilo, a máquina por si só ela tem formas de anular quaisquer avanços. É uma pergunta interessante quando a Berenice fez, quem vazou isso? Será se foram os advogados? Pode ter sido o próprio APF, como também pode ter sido até o ministro. Por qual razão? Porque me parece que é necessário trazer luz para impedir que a máquina impeça o andamento do desvelamento dos fatos. Posso estar enganado, aqui nós temos juristas que podem me corrigir, mas isso me veio à cabeça logo na hora da pergunta da Berenice. Quem está revelando e vazando? A gente ia encerrar o assunto, mas Marcelo Rocha Monteiro tem mais um ponto, então claro que vamos ouvi-lo. Diga, Marcelo Rocha Monteiro. Não, só para dar um exemplo de como essa delação, ao que tudo indica, está incompleta, existe um número de telefone para o qual o senhor Vorcaro ligou, né, no dia em que saiu o seu mandado de prisão, e ele pergunta para o interlocutor, conseguiu bloquear? Nós já sabemos que esse número de celular pertence ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo ainda não informou, o senhor Fachin não informou, e não sei se pretende informar, qual ministro do Supremo estava com esse telefone nas mãos naquele dia. Há notícias de que seja o senhor Alexandre de Moraes. Profissionais da imprensa afirmam que já entrevistaram Moraes usando esse número de celular. Então, se o Daniel Vorcaro não inclui isso na sua delação premiada, me parece que legalmente ela não pode ser aceita, porque esse é um ponto fundamental. Um membro do Supremo Tribunal Federal estava com um telefone celular para o qual o investigado ligou no dia em que soube que ia ser preso e perguntou, conseguiu bloquear? Sem isso, não dá para homologar a delação. Vocês acompanharam aí o pessoal da Oeste, né? Créditos a eles, e essa história realmente parece estar longe de chegar ao fim, né? Que é o que nós estamos vendo nesse momento, é uma disputa que vai muito além de um simples pedido de protocolo no Senado, né? De um lado aí, a oposição tenta aumentar a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto à instalação do Conselho de Ética, que já deveria ter sido instalado há muito tempo devido a toda essa polêmica, né, que a gente vem acompanhando aí, né. Agora, o fato é que a situação levanta uma série de questionamentos, se não existe Conselho de Ética funcionando, como denúncias contra parlamentares pode ser analisada. Realmente, se você não tem um Conselho de Ética aí para poder estar fiscalizando essa situação, fica muito difícil, né. Existem suspeitos aí que fazem parte do jogo político aí, de grandes cargos, como é o caso da Davi Alcolumbre, que tem que passar por ele, é meio contraditório, né? É aquela situação ali dele estar se protegendo, afinal, o Conselho de Ética poderia aí tá indicando contra ele, né? Então, se cabe a ele abrir essa votação, abrir ali esse protocolo ali para poder instaurar a comissão de ética, é claro que ele não vai fazer isso daí, a gente está cansado de ver esse jogo político aí acontecer, né? Também chama atenção aí o papel do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, né? O Supremo tomando conta aí nessas situações, né? Caso a Corte decida entrar no assunto, teremos mais um capítulo de debate sobre os limites entre os poderes da República. Caso decida não intervir, a pressão volta integralmente para o Senado, onde a disputa política promete continuar intensa. Tem essa questão aí realmente, o STF vem se metendo em muita coisa ali que os brasileiros não concordam. De fato, uma situação aí que está extrapolando
entra em assuntos que não é chamado e quando lhe convém, ele simplesmente permanece inerte, né? Realmente aí uma situação delicadíssima o nosso país enfrenta. O que ninguém pode negar é que a transparência é fundamental, seja para confirmar as acusações, seja para descartá-las definitivamente. O interesse público exige respostas. Em momentos como esse, a população espera que as instituições funcionem e que os fatos sejam esclarecidos. Mais uma vez, né, o princípio aí da transparência, porque realmente se não tem nada disso, se não teve propina, se não tem nada contra o que a gente quer fiscalizar, não tem por que esse medo de instaurar, né? E se tem que ser punido. Então, realmente aí não teria motivo algum para poder querer esconder, se não tem nada de errado, né? Não deveria ter motivo nenhum aí de tentar esconder e travar aí essa comissão de ética. Rapaziada, o corte tá aí, espero que vocês tenham curtido. Até um próximo aí, valeu!